Chegamos hoje à lição de número 6. E o tema de hoje é simplesmente extraordinário, maravilhoso, glorioso. Coloca qualquer adjetivo que você quiser aí, porque o tema de hoje tem a ver com a bem-aventurada esperança da Igreja de Jesus. O arrebatamento. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento da igreja. Preciso dizer no início, a título de esclarecimento para os irmãos, que arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Jesus é outra coisa. Há pessoas que confundem, que misturam as duas coisas. O arrebatamento será secreto para o mundo. Será o rapto. Será a tirada de milhões e milhões e milhões de pessoas dos 5 continentes e levados para encontrar com o Senhor nos ares. E após o arrebatamento, estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, que é um outro tema de uma outra mensagem. Essas bodas, festa de casamento, entre o noivo, Senhor Jesus, e a noiva, as bodas durarão 7 anos. Nesse espaço de 7 anos de bodas, aqui na terra, estará desenrolando a pior fase que esta humanidade já viu, que será chamada a grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja é tirada antes da grande tribulação. Quando ela sai mediante o arrebatamento, imediatamente inicia-se na terra, sem a presença da igreja, sem a presença do Espírito Santo, Ele que desceu à terra no dia de Pentecostes, está com a igreja, na igreja, no dia do arrebatamento. É o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Ele vai junto. A Bíblia se tornará um livro selado e na terra começará o império do anticristo. Vou te dar só um versículo, poderia dar dezenas, que prova que a igreja não passa pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Olha o que o Senhor Jesus disse, Ele próprio: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a face da terra. Essa tradução não é boa, coloca outra. Coloca a Revista Almeida atualizada. Porque guardaste, já trocou? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da provação, do sofrimento que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja é tirada antes. Digam aleluia.
Diga glória a Deus. Quem acredita? Quem vai ser arrebatado, levante as duas mãos. Quem vai ser levado pelo noivo para um encontro com ele nas bodas do Cordeiro? Aleluia, irmãos! Vamos colocar o texto, Mateus 24, 40, 41. Nos versos anteriores, que nós estudamos aqui segunda passada, ele fala sobre os dias de Noé. Lembra? Como foram os dias anteriores ao dilúvio, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam quando veio o dilúvio e os levou a todos. De repente, o Senhor Jesus introduz um assunto novo, que é exatamente o arrebatamento. Na introdução aí comigo, agora o Senhor Jesus introduz um assunto totalmente novo para o povo de Israel: o arrebatamento. O arrebatamento será o grande evento a cumprir-se antes da grande tribulação, no qual o Senhor retirará desta terra milhões e milhões de pessoas, poupando estes dos horrores que será a hora de maior angústia na história da humanidade. Então, o Senhor Jesus introduz aqui o assunto: estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. 41. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Aqui Jesus não está falando da segunda vinda. Aqui Jesus está falando do arrebatamento, do rapto, da retirada simultânea de milhões e milhões de pessoas que desaparecerão da terra. Isto é o arrebatamento. Nós vamos ver em algumas escrituras daqui a pouco que o arrebatamento se dará numa rapidez incrível, no abrir e fechar de olhos, milésimo de segundo, repentino, secreto para o mundo. O mundo vai entrar numa confusão generalizada, porque milhões de pessoas vão desaparecer ao mesmo tempo. As criancinhas nas maternidades vão desaparecer. Homens de Deus, mulheres de Deus em comunhão com o Senhor estarão no trabalho e de repente um vai e o outro fica, simplesmente desaparece. Piloto de um avião vai estar pilotando o seu Boeing com 200, 300 passageiros e de repente dar-se a hora do arrebatamento. E aquele piloto é uma virgem atenta, com azeite na lâmpada. O que vai acontecer? Ele vai ser arrebatado. Se o copiloto não estiver preparado, ele vai assumir. Lá nos Estados Unidos, há pouco tempo eu li uma notícia que tem algumas empresas aéreas que não colocam piloto e copiloto crente. Colocam um crente e um ímpio, porque eles sabem que a palavra de Deus vai se cumprir. Sabem que a verdade é a palavra de Deus e passa o céu e passa a terra e ela não passará, já prevendo grandes desastres. O sujeito vai dirigindo um ônibus, 50 passageiros, da hora do arrebatamento. Irmãos, se ele está firme com Jesus,
o motorista é levado. E aquele ônibus desgovernado vai sair provocando acidentes. A pessoa dirigindo o seu carro, da hora ele... E o carro vai desgovernado. Tem até um adesivo por aí que muitas pessoas colocam, já viram nos carros? Em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. O ladrão foi roubar um carro do crente, estava lá. No caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado. O Espírito Santo fez o ladrão entender. Em caso de arrombamento, esse carro ficará desgovernado. E ele deixou o carro, converteu e depois deu o testemunho. Mas em caso de arrebatamento, os veículos conduzidos por alguém que foi arrebatado vão ficar desgovernados. Vocês vão ver um vídeo, vamos passar aqui, ele vai ir. Um vídeo daqui a pouco que vai retratar o que eu estou dizendo para vocês aqui de uma forma muito nítida, muito clara, muito forte. Isso não é ilusão, isso não é imaginação fértil de algum pastor, de algum líder religioso. É o Senhor Jesus que falou. Digam aleluia. Agora olha para mim, na nossa apostila. Nós sabemos que tudo que está escrito para o nosso ensino está escrito. Tipos e sombras de arrebatamento no Antigo Testamento. Já teve precedente de alguém que não morreu e foi transformado e levado para o céu? Eu pergunto a vocês, tem ou não? Na Bíblia tem algum fato no Antigo Testamento? Tem algum antecedente? Tem? Responda para mim, sim ou não? Tem? Quais são os que vocês lembram? Quais são? O primeiro, Enoque. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o arrebatamento de Enoque. Enoque foi o 7º homem depois de Adão. Enoque andou com Deus. 365 anos ele viveu. E esse andar com Deus tem uma lição para nós, pastor Israel. Como é que Enoque andava com Deus? Como é que eu e você podemos e devemos andar com Deus? Vamos ver o caso de Enoque. Abra sua Bíblia em Gênesis 5, 22 a 24. Aí está a narrativa. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque, 365 anos. E andou Enoque com Deus. E aconteceu o quê? E não se viu mais. Por que não se viu mais? Porquanto Deus para si o tomou. Enoque andava em santidade, no meio de uma geração corrupta, no meio de tanta podridão, no meio de tanta idolatria, no meio de tanta carnalidade. Mas ele fez um propósito, semelhante ao de Noé, andar com Deus em comunhão. Andar com Deus em intimidade, conectado, ligado, com temor, na presença. E Enoque, todos os dias da sua vida, ele andou com Deus. Aqui, irmãos, a gente aprende que os candidatos ao arrebatamento, a igreja do arrebatamento, em primeiro lugar, é uma igreja, é um povo que anda com Deus.
Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É impossível. Ande com Deus. Viva com Deus. Intimidade com Ele. Ele nos conhece pelo nome, pelo sobrenome. E o Espírito Santo está em nós, pela graça dEle, para nos ajudar em nossas fraquezas, para nos ajudar em nossas debilidades. Se alguém tropeça, vai para o chão, humilha, peça graça, misericórdia. O Senhor vem e te restaura. O sangue de Jesus te lava, te purifica. Levanta-te e continue andando com Ele, na presença dEle. Enoque andou com Deus e não o viram mais, porquanto para si o Senhor o tomou. Aleluia, irmãos! Que coisa maravilhosa! Isso é um precedente do arrebatamento. Olha o que Judas fala também sobre Enoque. Carta de Judas, verso 1, verso 14, verso 15. Judas só tem um capítulo, então é verso 1, verso 14 e verso 15. Sua história é brevemente contada em Gênesis 5, 22 a 24. Judas deu mais alguns detalhes da vida de Enoque em sua epístola. O irmão do Senhor, Judas, nos informa que Enoque foi profeta e talvez o primeiro a falar da vinda do Senhor em glória. Deus o tomou para si. A palavra hebraica traduzida para tomou é lagarre, que literalmente significa arrebatar, capturar. Enoque foi capturado, arrebatado para Deus. O texto diz que o Senhor fez isso. Ele andava com Deus. E a palavra andar no hebraico é halak. Fala de um modo de vida, de comunhão íntima com o Senhor. Olha o que Judas então fala também sobre Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele já profetizou lá no passado sobre a vinda, a segunda vinda do Senhor com os seus santos. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Verso 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Olha esse verso 15. Enoque, antes de ser arrebatado, entregou essa profecia. Judas nos dá esse detalhe. Olha o 16. Estes é até o 15. Ok? Então aí está, irmãos, um precedente. Enoque. Segundo precedente. Vocês falaram para mim, qual é o segundo precedente? Elias. Elias morreu? Elias provou da morte? Foi sepultado? Não. É o segundo caso no Antigo Testamento de arrebatamento. E a pessoa fica pensando, isso é impossível. Que impossível, irmão? Para Deus tudo é possível. Amém? E ele já deixou aqui no Antigo Testamento 2 casos, para ninguém duvidar. Agora o arrebatamento da igreja será por atacado. Lá foi no avarejo, um e outro. Mas agora serão milhões, milhões e milhões de todas as nações, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas. E os brasileiros e os capixabas estarão lá.
Se você estará lá, se manifeste aí. Aleluias! Isto é precioso. Olha o caso de Elias. Vamos comigo, letra B. Elias, 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Elias também viveu uma época de decadência espiritual em Israel. Enoque viveu uma época de decadência, de violência, de promiscuidade, de muito pecado. Elias viveu uma época também de decadência espiritual em Israel. Por isso que Jesus disse que antecederia a sua vinda, o seu arrebatamento da igreja, uma época de multiplicação de iniquidade, de violência, de esfriamento do amor. Nos dias de Enoque foi assim. Nos dias de Elias foi assim. E nos nossos dias, os dias da igreja, está sendo assim. Compreende, irmãos? Guarda isso no seu espírito. Escuta isso. Elias foi levantado por Deus para trazer o povo de volta de sua apostasia do culto a Baal. Neste trabalho teve que enfrentar a fúria da rainha Jezabel e seus profetas. E como qualquer ser humano, Elias teve seus momentos de desânimo, nos quais desejou até mesmo a morte. Porém, mal sabia o profeta Elias que nunca experimentaria a morte. Após exercer seu ministério por mais algum tempo, foi levado ao céu em um redemoinho. Elias fala dos confrontos que os vencedores enfrentarão pouco antes do arrebatamento. Já vimos que uma das marcas dos últimos tempos será uma frieza do amor, uma perseguição àqueles que carregam o nome do Senhor. Os vencedores não passarão pela grande tribulação, mas serão arrebatados como Enoque e como Elias. Então, irmãos, aí está. O Elias viveu uma crise quando a rainha Jezabel, lembra? O rei Acabe, especialmente a Jezabel, diz: vou botar a cabeça dele, vou fazer com ele o que ele fez com os meus profetas. E Elias entrou em crise. O ser humano é frágil. Quantos de nós muitas vezes passa por crise? De tristeza, de perda, de sofrimento, de enfermidade. E às vezes até de desânimo. Elias teve depressão. Elias deixou o seu companheiro de ministério, adentrou o deserto adentro, deitou debaixo de uma sombra e disse: Senhor, toma minha vida, basta, não aguento mais, me leva. E você conhece a história. Deus mandou um anjo, botou pão e água. Aquele pão tinha uma bênção, aquela água tinha uma bênção. Ele comeu, bebeu, tornou a dormir, estava mal. E o anjo despertou Elias outra vez e diz: levanta-te, porque é longo o teu caminho. E ele vai para Horebe. Deus se manifesta a ele numa brisa suave e lhe dá ainda uma missão a cumprir. E após o cumprimento da missão, aleluia, Deus arrebata Elias, andando de lado a lado com Eliseu. Eliseu havia feito um pedido, lembra? É uma outra mensagem para a liderança extraordinária. Eliseu havia feito um pedido, porque Elias deu a oportunidade: peça-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja
tomado, arrebatado, levado para o céu. O Espírito Santo já tinha comunicado com ele. E Eliseu diz: peço que haja em mim porção dobrada do Espírito Santo que está sobre ti. Oh! E aí Elias disse: dura coisa pediste. Então, se você ver, quando eu for arrebatado, assim se fará. Se você não ver, não se fará. E o Eliseu ficou de olho grudado, hein? Hein? Olho vidrado. A senha era: se tu ver, a porção dobrada vai vir sobre ti. Se você não ver, não se fará. E depois você lê essa história toda. 2 Reis capítulo 2, não é? E de repente os dois andando de lado a lado, ó. E Eliseu viu. Quando Elias foi tomado, foi levado num redemoinho. Alguns falam numa carruagem de fogo. Mas ele foi levado. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar Elias num redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. 2. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui. E aí começa todo o processo. Quando Elias foi elevado, e ele ficou olhando, e Elias desapareceu nas nuvens. E de repente o objetozinho veio caindo, e caiu nos pés dele. Quando ele olhou, era a capa de Elias. E a capa representava porção dobrada. Representava o atendimento do pedido que ele fizera. Quero porção dobrada. E ele pega a capa para atravessar o Jordão e diz: onde está o Senhor Deus de Elias? E tocou na água do Jordão. E o primeiro milagre aconteceu. O Jordão abriu. Mas o tema é arrebatamento. Elias foi arrebatado. Elias foi elevado. Não provou a morte. São dois tipos no Antigo Testamento. Muitos de nós não vamos provar a morte. Muitos de nós não vamos experimentar a morte física. Os irmãos acreditam nisso? Muitos de nós, muitos que aqui estão, muitos que estão nos assistindo, não vão passar pela experiência da morte física. Como Enoque não passou, como Elias não passou. Se Jesus voltasse agora, neste momento, quando estamos reunidos aqui adorando e cultuando, quantos seriam arrebatados? Quantos seriam levados? Ou quem sabe alguns ficariam? Como está a tua vida com Deus? Como está o teu coração, a chama da tua fé? Como está? Que Deus nos ajude. E o Espírito Santo nos ajuda. E os pastores são usados por Deus para nos alertar, exortar. Como Enoque na sua geração. Como Elias na sua geração. Como Noé na sua geração. É nosso dever alertar a igreja e alertar o mundo que Jesus está voltando. Jesus está chegando, aleluia! Agora vamos ver arrebatamento nos escritos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 51, 52. Vamos sair do Antigo e venha para o Novo Testamento. 1 Coríntios 15, 51, 52. Esse texto é extraordinário. Após uma exposição detalhada da importância da fé na ressurreição dos mortos, no dia da vinda do Senhor,
Paulo fala de algo que se dará logo em seguida a este evento, o arrebatamento. Paulo fala de uma sequência. Olha bem a sequência. Haverá uma sequência no dia do arrebatamento. 2 fatos acontecerão. Vocês estão comigo aí? Quando o Senhor vier nas nuvens, primeiramente, os que tiverem mortos, ressuscitarão em corpos glorificados para encontrarem com Ele. Esse é o primeiro lance, a primeira etapa. Olha lá. E agora digo isto, irmãos, é o 15:51. Eis aqui vos digo o mistério. Olha o que Paulo escreve. Nem todos morreremos. Dormir ali é morrer, viu? Por que a Bíblia chama morrer e compara ao sono? Por causa da ressurreição. Dorme no Senhor. É a mesma coisa de falar, alguém faleceu. Alguém foi a óbito. Alguém morreu. A linguagem bíblica é os que dormem no Senhor. O que vai acontecer então em primeiro plano? Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Transformados. Por que seremos transformados, os que estiverem vivos? Porque carne e sangue não entra nos céus. Esse corpo físico de carne humana, de sangue, não é apropriado para as regiões celestes. Ele é apropriado para viver na terra. Mas a transformação do mortal para o imortal. Aleluia. Do corruptível para o incorruptível. Do fraco, doente muitas vezes, cansado, para um corpo glorioso. Igualzinho ao de Jesus. O corpo de Jesus que foi para a sepultura era um corpo doente. Doente não, ferido. Ele nunca adoeceu. Ele adoeceu por causa das nossas doenças que foram postas sobre ele, né? Os açoites, a coroa de espinho, as costas rasgadas, como é que chama? As chagas nas mãos, nos pés. O corpo que José de Arimateia tira da cruz e coloca na sepultura, era um corpo que foi muito maltratado. No dizer do profeta Isaías, ele foi moído, dilacerado. Está lá escrito. E aquele corpo é colocado na sepultura. Mas no domingo de manhã, aquele corpo passou pela transformação. E Jesus recebeu um corpo glorioso. Um corpo que não estava mais sujeito às leis naturais, à lei da gravidade. Você vê que depois ele ressurreto, os apóstolos estavam fechados lá no cenáculo, porta fechada, janela fechada. Jesus bateu na porta para entrar? Bateu na janela? Não! Chup, no meio deles. Saiu da Judeia para Galiléia, 160 quilômetros, e foi aparecer para Pedro e aqueles 7 que estavam em crise em fração de segundo. Corpo glorioso. E a Bíblia diz que como ele é, nós o veremos e seremos
como Ele, após a transformação desse nosso corpinho. Os irmãos acreditam nisso? Não é conversa de pregador, não, é a palavra de Deus. Olha lá, ó. Eis que vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados. 52. Olha o arrebatamento agora, ó. No momento aí, é abrir e fechar de olhos. Milésimo de segundos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados com corpo glorioso para viver nas mansões celestiais. Arrebatamento secreto para o mundo, rápido e rápido. Maravilha! Eu coloco aí na revista, vamos. Já lemos aqui, não é? Vamos lá. Paulo escrevendo agora aos Tessalonicenses. Ele escreveu aos Coríntios e agora aos Tessalonicenses sobre o mesmo tema. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, do verso 15 ao 17. Aleluia. Lá está. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, outra vez, ressuscitarão primeiro. E quem estiver vivo, apóstolo Paulo, fala para nós aí no 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o que, igreja? Juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Parece que os irmãos não crêem. Esse vai ser o maior acontecimento, o maior espetáculo da terra, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Aleluia! O Senhor é o centro de todas as coisas. Eu disse aqui outro dia, todo esforço evangelístico, todo esforço para edificação dos crentes, o exercício dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelistas, pastores, mestres, o exercício dos 9 dons espirituais, tudo que se faz na igreja, tudo que trabalhando nós nos empenhamos em prol do reino, tem um propósito só, tem uma finalidade só: levar a igreja à maturidade, né? Levar a igreja a uma comunhão perfeita com o Senhor Jesus, para encontrar com Ele e para reinar com Ele durante toda a eternidade. Se a igreja tiver outro propósito, ela está fora do projeto. Qualquer outro projeto fora disso está fora dos planos de Deus. Todos os ministérios, todos os dons convergem para levar a igreja à maturidade, à estatura de varão perfeito, a noiva sem mácula, sem ruga. Amém, irmãos? Este é o propósito, porque essa é a bem-aventurada esperança da igreja. Assim estaremos sempre com o Senhor.
Agora preste atenção no que eu vou dizer. No item 4, como o discípulo deve aguardar esse dia? Jesus fala sobre isso e nós já lemos. Após falar deste rapto que pode acontecer a qualquer momento, o Senhor falou qual deve ser a postura de seus servos. Atente para isso. Após falar deste rapto, arrebatamento, que pode acontecer a qualquer momento, o Senhor falou qual deve ser a postura de seus servos. Letra A, uma espera dinâmica. Primeiramente, ele disse que quando vier, atenção, encontrará pessoas no campo e trabalhando no moinho. Ninguém acreditou tanto que o Senhor estava às portas como a igreja primitiva. E mesmo assim trabalharam duro para anunciar o Evangelho. E os discípulos tinham ordem de que quem não quisesse trabalhar também não devia comer. 2 Tessalonicenses 3,10, coloca lá. Ninguém deveria se entregar a uma espiritualidade estática e ficar aguardando a volta do Senhor num ambiente de isolamento e de misticismo fanático. Até o último minuto antes da volta de Jesus, eles tinham trabalho no campo a fazer, tanto literal como espiritual. Irmãos, isso aqui é muito sério. Tem pessoas, grupos que fanatizam e diz assim, já que Jesus está voltando, e ele vai voltar logo, eu então não tenho que evangelizar mais. Eu não tenho que ganhar alma mais. Eu já ganhei muitas, eu já fiz, já aconteci, já dei a minha cota de contribuição para o reino, eu não preciso evangelizar mais, eu não preciso ganhar alma mais. É um erro muito grande. Outros vão mais além e dizem assim, eu não preciso nem trabalhar mais, porque Jesus está voltando. Eu não preciso estudar mais, porque Jesus está chegando. E muitos grupos fanatizaram tanto que foram para isolamentos. Eu conheço casos, e os irmãos que são bons leitores certamente já ouviram falar de grupos fanáticos que levaram pessoas para acampamentos e lá permaneceram anos. Entendeu? Criaram uma comunidade cheia de heresias, dizendo aqui nós vamos esperar Jesus, aqui ele vai nos buscar. E não trabalhava mais, e não estudava mais, e não evangelizava mais, ficaram lá isolados. Isso é antibíblico. Não é assim que se comporta. Você vê que os apóstolos, especialmente Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,10, ele deu uma regra dura, porque lá também tinha irmãos assim, que não queria mais trabalhar não, queria só esperar Jesus. Aí Paulo dá, olha lá o que ele fala. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Vai ter com a formiga. Preguiçoso. Considere os seus caminhos e ser sábio. Pois não tendo feitor, gerente, trabalha durante o verão para comer no inverno. Provérbios 6, 6 e 7. Naqueles dias, na igreja primitiva, eles esperavam Jesus para aqueles dias. Tanto é que Paulo se coloca, nós os vivos, ele se inclui. Ele esperava naqueles dias. E já tinha irmãos com essa ideia. Não tem que trabalhar mais. Aí Paulo dá uma doutrina, não quer trabalhar não, seu cabra preguiçoso, você não vai comer também. Porque Jesus fala de trabalho na ocasião do arrebatamento.
Estarão 2 no campo, trabalhando na lavoura, 2 trabalhando. Da hora do arrebatamento, um é levado e o outro é deixado. Estarão 2 trabalhando no moinho. Era muito comum, né? Moer trigo. Da hora do arrebatamento, um levado, outro é deixado. Se fosse nos nossos dias, dizia, estarão 2 trabalhando na fábrica, na loja, na repartição pública, na oficina, no canteiro de obras, na serralheria, na loja, na fábrica. Imagine aí, 2 juntos. Um é levado, outro é deixado. Jesus falou de vida normal. Vida normal de estudo, vida normal de trabalho, vida normal de evangelismo, até a hora que Ele chegar para nos levar, para estarmos com Ele para sempre. Digam aleluias. Uma vida dinâmica. Letra B, vigilância, caminhando para encerrar. No texto acima, estão comigo? No texto acima, o Senhor nos disse que assim como o ladrão, olha a analogia que Jesus faz agora sobre vigilância. O Senhor disse que assim como um ladrão, ele vem buscar coisas preciosas. Jesus usa a analogia do pai de família, que deve estar sempre vigilante, porque nunca sabe a hora que o ladrão pode aparecer. Vigilância constante deve marcar a vida daqueles que aguardam o arrebatamento. Fala comigo, vigilância. Olha o que Jesus fala sobre vigilância. Jesus fala muito sobre a questão da vigilância, irmãos. Capítulo 24. Glória a Deus. Onde é que eu estou aqui? A parábola das 10 virgens tem a ver com a vigilância. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, nécia quer dizer tolas, loucas, ao tomarem suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entretanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Cadê as noivas aí? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou um noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Vou repetir. Chegando o noivo, entraram com ele as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. E o Senhor fecha o verso 13: vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora da sua vinda. A palavra de ordem é vigilância. Lâmpada da fé,
fogo do Espírito aceso dentro de nós. Cadê as noivas que estavam aqui cheias de lâmpada acesa? Já apagou as lâmpadas? Eu estou falando ali, virgens, venha para cá, e as virgens não chegam. Bota fogo nessas lâmpadas aí. Elas não entenderam a minha mensagem. Olha para cá. Mas agora, cadê as noivas? Aquele monte de moça de branco que estava aqui. Elas não podem sair daqui não. Já estão perdendo a vigilância, tá vendo? Tá vendo? Se o noivo tivesse chegado agora. A outra noiva, onde você estava, noiva? Pega a lâmpada aí, bota fogo na lâmpada. Olha para cá, queridos. Vigilância é a palavra de ordem. E Jesus diz assim, se o pai de família, quem é pai de família aqui? Se o pai de família soubesse a que hora da noite, da madrugada, viesse um ladrão para entrar na sua casa e levar seus bens, ou fazer mal à família, qual seria o seu comportamento, pai? Jesus falou, seria de vigilância. Não é assim? Se soubesse a hora que um ladrão viesse em sua casa, você não ia dormir. Você ia ficar bem atento, bem alerta, bem precavido, porque você sabia a hora. Mas o ladrão vem na hora que ninguém sabe. Jesus fez essa analogia dizendo, ele virá como ladrão na hora inesperada. É isso que ele estava ensinando. Na hora inesperada. Quando alguém está distraído, quando alguém está desconectado, quando alguém está comprometido com mundanismo, com pecado, com a frieza espiritual, como se a vida fosse só essa aqui, nada mais do que isso, como se a vida constituísse de comer, beber, morrer e acabou tudo. Paulo diz que se nós esperássemos somente nas coisas desta vida como cristãos, nós seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Já pensou? Ser gente seria a pior coisa. Comer, beber, crescer, casar, gerar filhos, envelhecer, morrer, acabou tudo. Seria a pior coisa. Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não. Nós temos uma pátria celestial que espera por mim e por você. E Jesus está voltando para nos levar para lá. Aleluia! Tem azeite aí? E tem no coração também? Olha aí, está bem acesa a lâmpada. Só tem 5, né? Só ficaram as 5 prudentes. As outras imprudentes... É porque só tinha 5 mesmo, viu, irmão? Não tinha 10 aqui, não. As virgens aqui, as damas aqui, são todas prudentes. E tem lâmpada acesa. Veja como é que está a sua aí. Está acesa? Tem fogo aí? Tem glória de Deus aí? Sua fé está palpitante aí? Então levante as mãos e diga glória a Deus. Levante aí, irmã. Aleluias!